Vídeo de número 2, vamos falar agora um pouco sobre circuitos elétricos. Ela fala o seguinte: questão, considere que os valores das resistências estão nas unidades em ohm. Então, os valores aqui estão em ohm. Beleza. Na figura 1 mostra-se um circuito elétrico com uma fonte de tensão contínua de 100 volts e uma fonte de corrente contínua de 5 amperes. Então, fonte de tensão de 100 volts, fonte de corrente de 5 amperes. Qual a tensão entre os terminais A e B? Então se eu colocar entre os terminais A e B um multiteste, qual seria essa tensão? Então, galera, como é que nós vamos fazer? Então, escolhi fazer pelas contribuições. Então, a fonte de tensão vai contribuir com um certo valor de corrente, tá? Na verdade, aqui eu quero encontrar a tensão, né? Quero saber qual é a tensão entre os terminais A e B. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, PAB vai ser igual à contribuição de tensão da fonte de tensão mais a contribuição de tensão da fonte de corrente. Então, VAB será um somatório das duas fontes de tensão, aqui da contribuição da tensão das duas fontes. Fonte de tensão e da fonte de corrente. Basicamente aqui em cima do resistor de 30 ohms. Vamos ver como é que se dá aí esse cálculo. Vou calcular primeiro a contribuição, ó, da fonte de tensão, tá? Então, para isso, eu vou eliminar do circuito a minha fonte de corrente. Eliminando do circuito a minha fonte de corrente, eu tenho que abrir. Então, aqui, ó, eu abro o circuito e agora não haverá mais circulação de corrente dada pela fonte de corrente. Então, com isso, eu elimino a fonte de corrente a princípio. Então, o circuito vai ficar mais ou menos assim: fonte de tensão, resistor de 10 ohm, resistor de 20 ohm e resistor de 30 ohm. Então, 20, 10 e 30 ohm. Veja que agora aqui os pontos A e B migram para cá. Beleza. Agora vou saber quanto é a contribuição de tensão da minha fonte de tensão para os terminais aqui A e B. Então eu venho aqui, vou verificar a tensão VAB será a minha própria contribuição, né, de tensão da fonte neste ponto. Então eu vou fazer basicamente associar aqui os resistores, né, encontrar a resistência equivalente para que eu possa visualizar qual é a tensão de contribuição. Então vamos ver aqui, temos a tensão VAB. Então basicamente, visto aqui pelos meus terminais A e B, agora a resistência equivalente vista pelos meus terminais A e B, eu terei o que, galera? Ó, eu terei a minha fonte de tensão aplicando 100 volts aqui no meu resistor de 10 ohm, beleza? E aqui vou ter uma queda de tensão no resistor de 20 ohms e terei a minha tensão na fonte, a minha tensão de contribuição em VAB. Então vamos lá. Então voltando,
o nosso resistor aqui de 10 ohms não vai participar, né? Olha, porque a própria fonte de tensão aplicará os 100 volts em cima dele. Então aqui eu já vou olhar por esse nó. Então aqui eliminando o resistor de 10 ohms, eu vou ter 20, 30. Então aqui é o 20 ohms, 30 ohms. Então a tensão é a contribuição da fonte em AB. Será nada mais do que um divisor de tensão. Isso. Então aqui, ó, tensão total 100 volts. Tensão onde eu quero aqui, ó, resistor de 30. Vamos 30 mais 50. Resistência total do circuito. 30 mais 20, né? 50. Vamos ver a tensão de contribuição da minha fonte. Será 100 vezes, colocar logo direto, né? 100 multiplicado por 300 por 30, né? Multiplicado por 30. Eu vou ter aqui o valor de 3.000. Pagar aqui para ter nenhuma dúvida. Então 3.000, 100 dividido por 30. 3.000 dividido por 30 mais 20. 50. 300 dividido para 5 igual a 60 volts. Então essa é a minha contribuição, ó, da fonte de tensão, 60 volts. Agora vamos ver a contribuição de tensão da fonte de corrente. Então, mesma coisa, o que eu vou fazer aqui? Fonte de tensão, eu agora faço, ela vai um curto. Vou retirar ela, né? Vou retirar ela dos meus cálculos. Então, retirando ela e fazendo um curto-circuito, o que vai acontecer? Eu acabo por também curto-circuitar o resistor de 10 ohms, logo ele não vai participar. Então aqui, ó, eu terei resistência de 20, resistência de 30 ohms. Então, resistência de 20, resistência de 30. Então, aqui virou um curto-circuito, porque quando eu curto o circuito aqui, a corrente não vai mais circular para o resistor de 10 ohms, ela vai direto para o curto-circuito sem resistência alguma e voltar. E aqui eu tenho a minha fonte de corrente 5 amperes, que tem os terminais AB. Beleza. Nada mais tenho aqui, ó, eu tenho que encontrar apenas a tensão aqui em cima, em VAB, né? É o mesmo potencial A, mesmo potencial B. Então eu vou chamar aqui de a corrente vai sair, né? Corrente total da fonte, que eu vou chamar de I1. Então lá eu vou ter em total 2 e 1. Queria saber só a corrente em cima do corrente 2, né? Para mim, sabe, vou multiplicar fazendo aqui, ó. Então a tensão VAB é igual a tensão de contribuição da fonte de corrente, vai ser 30 multiplicado por 2. Isso. Então vamos lá. Calcula aí 2. Divisor de corrente, né? Corrente total 5 amperes. Resistor por onde eu não quero encontrar 20. Resistência total 20 mais 30. Então aqui eu vou ter 100 dividido para 50.
Opa, 2 amperes, corrente 2 amperes. Beleza, então tensão na fonte de tensão, contribuição da fonte de corrente era 30 multiplicado por 2. Então tensão de contribuição da fonte de corrente era 60 volts. 60 volts é justamente aqui, ó, a tensão de contribuição da fonte de corrente 60 volts. Logo, o meu resultado será 60 mais 60, 120 volts. Então aqui, ó, no meu multiteste, na posição medição de tensão, né, voltímetro, vou medir aqui, ó, nos terminais VAB, 120 volts. Então vamos lá. Resposta correta, letra D. Galera, beleza? Aguardo vocês na próxima questão.